Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Antúrio. As flores do antúrio são incrivelmente belas. Essa planta tropical pode florescer durante todo o ano se for bem cuidada. Elas podem ser cortadas e transformadas em lindos buquês. A felicidade masculina é capaz de absorver os odores da cozinha e os que emanam do plástico. Portanto, ao colocar um vaso na sala de jantar, você respirará ar puro enriquecido com oxigênio. Há cerca de 900 espécies dessa flor na natureza. Cuidados em casa. O antúrio tem suas próprias peculiaridades no cuidado, que devem ser levadas em conta ao cuidar da planta. Assim, ela lhe agradará com uma floração que dura quase o ano todo. Localização e iluminação. O hóspede subtropical prefere luz e calor, mas a luz deve ser difusa. Além disso, certifique-se de que o vaso não fique exposto a correntes de ar, pois isso não fará bem a ele. Se possível, no verão, leve a taboa para fora. Apenas o local não deve ter vento e deve ser ligeiramente protegido do sol. O melhor lugar para um antúrio são as janelas leste e oeste. No peitoril da janela ao sul, ele pode ser mantido no inverno e, no verão, é melhor ir para uma mesa perto da janela. Se as janelas do apartamento estiverem voltadas exclusivamente para o norte, a língua vermelha pode não florescer. Portanto, certifique-se de adicionar iluminação no inverno. Temperatura. Tente proporcionar ao antúrio um regime de temperatura favorável. Na primavera e no verão, ela deve ser quente, mais 22 a 28 graus Celsius. Na estação fria, mantenha o regime em pelo menos mais 16 a 18 graus Celsius. Se o ambiente tiver menos graus do que o necessário, complemente com uma lâmpada. Caso contrário, a língua vermelha pode ficar doente. Rega na estação quente. Regue o antúrio de 2 a 3 vezes por semana. No inverno, uma vez por semana será suficiente. Despeje bastante água. Antes de regar, deixe-o repousar e aquecer até a temperatura ambiente. Para evitar que as raízes apodreçam, espere até que o solo esteja pouco úmido antes de regar novamente. Umidade do ar. A umidade ao redor do vaso deve ser alta a ponto de as gotículas de umidade saírem das folhas. Portanto, tome as medidas apropriadas. Você pode pulverizar o antúrio de 2 a 3 vezes por dia. Espalhe argila expandida úmida na bandeja e umedeça-a todos os dias. Cobrir o vaso com musgo sphagnum. Colocar recipientes com água por perto. Limpe as folhas com um pano úmido, uma vez por semana. Providencie uma ducha morna para as folhas da ala, pré-tensionando o solo com polietileno, retornando ao local habitual, quando a água das folhas estiver completamente drenada. Certifique-se de que, durante a pulverização, as gotas de umidade não entrem na espiga, caso contrário a flor ficará coberta de manchas desagradáveis. Se acidentalmente pingar na flor, remova imediatamente a umidade com um cotonete. O solo para um antúrio deve ser bem permeável e solto. Prepare a seguinte composição: 40% de turfa, 40% de grama, 20% de esfarno triturado. Você pode pegar um solo pronto para begônias e adicionar um pouco de fibra de coco, carvão e rizoma de samambaia picado. E a primeira e a segunda opções devem ser temperadas com pequenos pedaços de tijolos e agulhas de pinheiro. Alimentação e fertilização. A alimentação da taboa na primavera e no verão deve ser obrigatória. Adicione fertilizante mineral uma vez a cada 2 ou 3 semanas. Reduza apenas à metade a dose indicada na embalagem. Ao replantar, adicione adubo superfermentado. Não jogue fora as folhas secas, mas enterre-as no vaso. Elas se decomporão e também se transformarão em fertilizante. Se você levar o vaso para a área externa, poderá regá-lo com uma infusão líquida de esterco de galinha. Replante. O transplante de uma flor jovem deve ser feito necessariamente todos os anos, no mínimo. Faça isso depois de 2 anos, e as plantas adultas podem viver no mesmo vaso até mesmo por 3 anos seguidos. Se você notar que as raízes estão amontoadas, é hora de fazer o transplante. Tente fazer isso em fevereiro ou março. Tenha muito cuidado com as raízes e as folhas, pois elas são finas e frágeis. Escolha um vaso um pouco maior do que o anterior, literalmente de 1 a 2 centímetros, pois o antúrio não gosta de espaço e, em um recipiente muito grande, pode não perder a cor. Prefira o plástico, pois ele ficará quente em um vaso de cerâmica. O recipiente deve ser longo e não muito largo. Coloque no fundo uma camada de tijolos quebrados ou argila expandida. Lembre-se de que essa flor é venenosa, portanto,
Trabalhe com luvas. E escolha um local que não permita que crianças e animais tenham acesso a ela. Se eles morderem uma folha, você poderá ter alergia alimentar. Florescendo. Para que o antúrio possa criar botões, é necessário mantê-lo fresco no inverno, reduzindo a temperatura para 15 a 16 graus Celsius. Nesse caso, a aula lhe agradecerá com flores durante todo o verão. Algumas espécies lançam cores durante todo o ano. Depois de 1 mês e meio, a flor deve ser removida, para que não comece a formar sementes e não tire a força do arbusto. Esse representante da família Aroides só não floresce se as condições de manutenção forem violadas: temperatura, umidade, iluminação, rega. Não se pode secar demais o solo ou despejá-lo em demasia. O uso de fertilizantes é obrigatório. E então, invariavelmente, você verá uma espiga rosa brilhante na moldura da cobertura de folhas. Os antúrios podem ser cortados e transformados em buquês. Um botão cortado permanecerá no vaso por 5 dias. E uma flor suficientemente desabrochada não murchará por 25 a 30 dias. Como escolher uma floricultura? É melhor comprar um vaso com uma planta pronta no verão. Durante esse período, o antúrio tem muita força e tolera mais facilmente a aclimatação em novas condições. A hipótese alguma, coloque o vaso no quarto, somente na cozinha ou na sala de estar. Observe atentamente o espécime oferecido para venda. Todas as partes devem estar em proporção. O vaso não deve ser muito pequeno. As raízes não devem se projetar dos orifícios na parte inferior. Não deve haver pragas na parte inferior das folhas maiores. As folhas também devem estar livres de manchas cinzas ou pretas. O solo no recipiente deve estar úmido. A planta com flores deve ter botões fechados. Como rejuvenescer um antúrio? Em um arbusto com a idade avançada, o tronco está nu. Isso acontece porque as folhas inferiores morrem gradualmente. Como resultado, as flores se tornam rasas ou nem aparecem. O que fazer nesse caso? Rejuvenescer o animal. Durante o transplante, cubra a parte superior com musgo e aguarde o aparecimento das raízes. Depois disso, separe as mudas e plantas em um vaso. Você pode cortar as mudas superiores junto com as raízes aéreas e colocá-las em um pote com água. Apenas certifique-se de que a roseta esteja do lado de fora. Nesse caso, há o risco de apodrecimento do broto e, para não fazer bagunça, você pode devolver a juventude interior, polindo as folhas com polidores especiais. Esse procedimento não só dará beleza à planta, mas também criará uma barreira protetora contra pragas. Propagação. A propagação de antúrios é feita de várias maneiras, e todas elas são igualmente bem-sucedidas. Dividindo o arbusto, esse método é usado com mais frequência. Ao fazer o transplante, divida cuidadosamente o arbusto em 2 ou 3 partes. Certifique-se de que cada uma delas tenha um ponto de crescimento. Não use uma faca, arranque com as mãos. Caso contrário, você poderá danificar as delicadas raízes. Plante cada uma das partes em um vaso separado. Regue bem e coloque-os perto da luz, mas não sob luz solar direta. Comece a alimentar as novas plantas depois de 1 mês. Com brotos, os antúrios sólidos desenvolvem gradualmente brotos laterais. Você pode separá-los e plantá-los em um recipiente separado. Faça isso durante o transplante, para não danificar as raízes. E se você precisar obter um broto com urgência, retire o arbusto do vaso junto com coma de terra e separe cuidadosamente o material de plantio. Se o broto tiver poucas raízes, plante-as primeiro na areia para enraizamento, cobrindo a parte superior com uma garrafa plástica invertida. Mantenha em um local quente, arejando o broto de tempos em tempos. Depois que as raízes aparecerem, transplante-as para um vaso. Por estacas, separe as estacas. Seque-as ao ar por 1/4 de hora e, em seguida, coloque-as em um frasco com água. Cubra com polietileno. Aguarde o aparecimento de raízes em cerca de 1 semana e plante a felicidade masculina na mistura de solo. Por folhas, corta a folha do antúrio, enrole-a em um tubo e amarre-a com um barbante de lã. Enfie-a até à metade na mistura de turfa e musgo, umedeça-o bem e cubra-o com um frasco. Mantenha em um local escuro por 3 semanas. Quando aparecer uma muda, leve-a para a luz, mas não para o sol. Após 3 dias, remova o frasco. Depois de 1 mês, transplante para um local permanente. Por sementes. Depois de comprar sementes de antúrio em uma loja, plante-as em turfa, borrife a superfície e cubra com filme de celofane. Os brotos começarão a aparecer gradualmente após algumas semanas. Espere até que todas as sementes tenham brotado antes de remover o filme. Continue pulverizando as mudas com um pulverizador. Coloque-as em vasos de 10 cm após o surgimento da terceira folha. Se você quiser coletar as sementes por conta própria,
Não se esqueças de polinizar. Use um pincel para transferir o pólen de uma flor para outra. Repita o procedimento após 2 dias. Para ter certeza, você pode fazer isso novamente. Espere de 8 a 10 meses para que os frutos amadureçam. Depois disso, retire as sementes, enxague-as e deixe-as de molho por 2 horas em uma solução fraca de manganês. Depois disso, planta-as imediatamente na mistura de solo, espalhando uma camada de perlita por cima. Espalhe as sementes na superfície, pressione-as levemente no solo e pulverize. Coloque o vidro por cima. Mantenha as mudas a mais 22 graus por 15 dias. Em seguida, os primeiros brotes devem aparecer. Espere até que algumas folhas se formem e plante as mudas em vasos pequenos. Assim que elas crescerem, transplante-as para recipientes maiores. Elas devem florescer em 2 anos. No início, as flores serão fracas, mas a cada ano elas melhorarão sua aparência. Doenças e pragas. Se você cuidar dos antúrios de forma incorreta, poderá provocar o aparecimento de doenças. Antracnose. Essa doença provoca o aparecimento de manchas marrons nos calos e nas folhas. Gradualmente, elas se tornam marrons e secam. A planta morrerá se você não tomar medidas de resgate a tempo. Remova as áreas infectadas e trata as áreas restantes com fungicidas. Podridão branca. As folhas ficam cobertas por uma placa branca, perdendo sua cor natural. A doença geralmente começa nas folhas inferiores. Os fungicidas ou uma mistura de Bordeaux ajudarão a curar a couve-flor. Fungos do solo. O transplante para um novo solo ajudará. As raízes danificadas devem ser removidas e as saudáveis devem ser tratadas com manganês. Parasitas. Além de doenças, a planta pode ser atacada por ácaros, vermes, tripes e pulgões. Elimine-os com inseticidas ou acaricidas. Você pode tentar ensaboar as folhas com uma solução de sabão em pó. Deixe agir por algumas horas e depois lave. Erros de cuidado. Monitore cuidadosamente a ala verde para eliminar todas as deficiências a tempo. Pontas secas das folhas. Aqueça o arbusto sob um abajur de mesa com uma lâmpada comum. Folhas torcidas em um tubo. Encha a bandeja com argila expandida úmida e coloque um pano molhado no radiador. Folhas murchas e manchas pretas aparecem. Replanta a planta em solo para bromélias. Manchas marrons salpicadas nas folhas. Elimina a corrente de ar e afaste o vaso da janela. Apareceu uma placa nas folhas. Trate com um agente antifúngico. As folhas ficaram amarelas. Elimina a causa. Para evitar o amarelamento das folhas, regue seu animal de estimação com água macia e não fria. Adicione nitrogênio ao solo. Não pulverize. Sob luz solar direta, aumentar as horas de luz do dia. Sinais populares. Os antúrios são frequentemente chamados de felicidade do homem. De acordo com as crenças, essa flor vermelha deve estar presente na casa de um solteiro. Ela o ajudará a encontrar sua outra metade. Além disso, ela afeta o poder masculino, de modo que não haverá falhas durante o ato sexual. E também ajudará a combater o vício em álcool ou nicotina. Se o casal não estiver se dando bem com o relacionamento, restaurá-lo também ajudará a flor de flamingo. Os cônjuges se reconciliarão, e sua vida em comum ganhará novas cores. Para uma harmonia completa, deve-se obter mais e felicidade feminina. Spatipil 1. As mulheres também devem obter uma coda de flor. Afinal de contas, a cor vermelha, de acordo com o Feng Shui, atrai riqueza. Para alcançar o desejado, no entanto, será necessário cuidar bem do animal de estimação. Para as pessoas nascidas sob o signo de Leão, essa flor se tornará um patrono. Ela também ajudará as pessoas tímidas a se tornarem mais corajosas e imersas em seus próprios pensamentos, a prestar atenção aos sentimentos dos outros. O antúrio melhora o humor e alivia a fadiga. Para que uma bela planta seja útil, você deve dá-la de presente. E você mesmo certamente terá um vaso com uma flor aos recém-casados no dia do casamento, para que a vida deles seja boa. Propriedades medicinais. Se você colocar um vaso com antúrio no parapeito da janela, pode ter certeza de que ele impedirá o desenvolvimento de estafilococos, streptococcus e pseudomonas bacillus no ambiente. O conteúdo da flor também é indicado para pacientes cardíacos e pessoas com problemas hematopoéticos. A medicina popular havaiana aconselha o uso das raízes para eliminar dores de cabeça e o chá das folhas para tratar a tosse convulsa. Mas é melhor não fazer isso você mesmo. Afinal, é apenas uma pequena dose excessiva e em vez de curar, você terá uma série de problemas de saúde. Durante o período de floração, o aroma forte pode causar insônia. Algumas pessoas são alérgicas ao pólen do antúrio. O suco da planta, uma vez na pele, causa irritação. Mas não se preocupe,
Ninguém jamais foi seriamente afetado pelas propriedades venenosas do antúrio. Se você tomar as devidas precauções, sua família permanecerá viva e bem. Mas você poderá admirar as cores brilhantes das espigas de cera por muito tempo.